Foi. Foi? Já voltamos? Sim. Ok. Acho que caiu bem na parte que você estava falando da vacina. Falaram aqui que caiu nessa parte. Então, se você quiser retomar um pouquinho do que você estava falando, dessa parte que eu perguntei sobre a questão de renda, que ia ter, agora que está acabando o auxílio emergencial, se você quiser retomar. Ah, tá. Então, estava falando que nesse momento a gente não tem um plano assim de o que a gente vai fazer agora, não tem mais o auxílio, mas sempre tem, a gente não parou exatamente de fazer os artesanatos, só que não tem um incentivo, assim, né? A gente está vendo algumas pessoas nas redes sociais que estão fazendo rifa com os artesanatos, tentando vender pela internet, né? Mas a maioria das pessoas não tem esse acesso à internet, não tem esse conhecimento de usar a tecnologia, então tem algumas pessoas que estão fazendo, esperando, né, esse retorno dos turistas, né? Já recebi algumas solicitações de visita, mas por enquanto a gente não vai receber ainda os turistas, né? Enquanto não houver vacina, enquanto não tiver tudo normalizado, assim, né? A parte, né? Sim. Para você, Kirishu, eu fiquei com essa dúvida. O que você mais sentiu falta nessa pandemia? Óbvio que teve muitas coisas, foi uma situação totalmente atípica, mas para você, o que você acha que sentiu falta? Sentir falta. Acho que a gente tem a escola aqui e tem o nosso centro cultural, né? Então, quando tudo parou, a gente até teve um certo movimento, assim, na aldeia, mas depois, assim, a aldeia ficou muito calma, assim, né? As pessoas não estão circulando mais nas estradas, tá todo mundo acolhido em casa, assim, no dia a dia mesmo, né? Eu falo. Acho que essa falta de movimento, assim, de as crianças irem na escola, ficar vendo as crianças brincando lá fora, no centro cultural, as atividades que tinham lá, né, as oficinas. Acho que esse movimento, assim, do dia a dia, mas ficou estranho. Até agora tá meio... Acho que eu mais sinto falta, assim, né? Agora, de ficar, assim, em casa, fazendo as suas coisinhas, que nem eu sou liderança e sou professora, então, às vezes, eu não tinha muito tempo também para ficar em casa, ver o que tinha de errado em casa, o que tinha para fazer. Então, acho que muitos brasileiros também, ou outras pessoas também se sentiram assim, né? Viram algumas coisas, puderam se reinventar, né? Eu fiz bastante. Eu gosto de fazer pulseiras também, né? Então, fiquei muito tempo fazendo também para tentar distrair um pouco, né? Então, acho que mais sinto falta sendo um movimento, assim, né? Na aldeia, que ficou. O pessoal se isolou um pouquinho também, né? Porque não tem atividade para fazer, assim, nas escolas, no centro cultural. Só isso mesmo. Agora, o resto, assim, a gente está junto com a família, graças a Deus a gente não, não perdeu, assim, gente muito próxima, assim, claro que a gente sente bastante pelos parentes que foram, né, que não puderam vencer essa batalha do coronavírus, né,
que infelizmente se foram, mas só que a gente dá graças a Deus por não serem muitas, né? Que eles sirvam de exemplo também para a gente, né? De força, de garra, de luta, que eles lutaram bastante, né? Para poder estar aqui, só que eles foram vencidos, né? Então a gente está bem só esperando mesmo essa vacina chegar logo, para ver se a gente consegue tomar essas atividades e tocar o barco para frente, né? Como se diz. Sim, acho que todo mundo sente muito essa falta de pessoas, de movimento, das coisas que eram antes, né? E nesse período também a gente consegue se reinventar muito. Você falou dos artesanatos que eles estão tentando vender online, acho isso muito legal. Aqui em casa a gente tentou cozinhar várias vezes, inventar várias receitas. Então eu queria perguntaram aqui se mudou a alimentação, como é que foi em relação à alimentação? A alimentação, acho que mudou um pouco, assim, no que nem na escola a gente comia a comida que o governo manda, assim, né? A gente também recebe esses alimentos, só que quando a gente está em casa, a gente pode, nesse tempo, deu para plantar alguma coisa também, né? Plantar um feijão, plantar um milho. Então, comer coisa natural vinda, a gente vê crescer e comer assim, né? Então, a gente pode fortalecer essas práticas, como eu falei no início, né? A gente, mesmo a aldeia ficando parada um pouco, nos casos, assim, essas atividades ficaram fortes, né? De uma criança ir buscar os avós, buscar acordar para água, para tomar um marrão. Não que isso não seja cotidiano, só que deu para valorizar mais essas práticas. Oi? Ah, meu microfone estava desligado. Você caiu um pouco, mas já voltou. Ah, tá. Pode continuar. Então, retomando aqui, que nem eu falei, as atividades nas casas das pessoas foram bem. Teve essa parte positiva, né? De, de fortalecer essas práticas, as crianças puderam participar mais com os pais, vendo os pais plantarem ou fazendo coisas diferentes que às vezes não tinha tempo suficiente para poder observar, de conversar, né? Foram retomando os laços assim junto com a terra, né? Com na casa de reza. Então essas práticas estão acontecendo e tá sendo bom para a gente, né? Sim, super, super legal esse contato com a natureza que vocês conseguiram ter. E seu pai comentou um pouquinho no começo que essa não foi a primeira pandemia e também não vai ser a última, né? É. Eu queria saber o que você acha que precisa mudar, por exemplo, na nossa sociedade, o que está acontecendo, todo esse surgimento dessas pandemias, principalmente aqui a gente está tendo agora. Eu não sei, eu vejo as pessoas sofrendo bastante nos hospitais. A gente tem parentes urbanos também que moram na cidade, né? Indígenas urbanos. A gente fica preocupado com isso e a gente vê, parece que esse Brasil nunca muda, assim, né? Desde que me entendo por sempre a mesma história. Governante entra, sai, prefeito entra, sai.
presidente entra, sai e nada parece que vai para frente, né? Eu vejo que é um país bem rico, cheio de, de pessoas diferentes que podem ser, assim, a gente vê com histórias de vidas diferentes que pode agregar, assim, no futuro do país, assim, né? Mas só que o que tem que mudar mesmo é o pensamento das pessoas que querem mesmo cuidar do país, cuidar das pessoas, né? Então, a gente ficou muito feliz, a gente lutou também para ter esse postinho aqui na nossa aldeia, que graças a Deus cuidou bem da gente, né? Então, mas a gente fica preocupado com as outras aldeias que ainda não tem essa estrutura, que não vê o indígena como gente assim que precisa também, e o que precisa mudar é o pensamento desses governantes assim, né? Que tem que olhar mais para si mesmo também, né? Para ver o que a gente está sentindo, a outra pessoa também está sentindo. Então a gente tem muito esse pensamento de respeitar mais o próximo, mesmo indígena, não indígena, né? Só que a gente fica meio invisível aos olhos deles, assim, né? Em relação à saúde, educação. Então, isso tem que mudar bastante, né? Para as pessoas não sofrerem tanto também, né? Porque eu vejo aí que na cidade está um caos enorme, né? Agora eu estou vendo também que lá em Manaus também está o caso muito complicado lá, né? E lá onde tem número grande também de indígenas, né? Então, acho que tem que mudar o pensamento e ver se com essa pandemia o pessoal pensa um pouco, né? De melhorar a estrutura dos hospitais,